falar sobre relações abusivas à luz da psicanálise? Bom, relações abusivas na perspectiva da psicanálise. O que são essas relações abusivas? Primeiramente, as relações abusivas são aquelas relações nas quais uma das partes exerce poder, controle ou manipulação psíquica, afetiva, física, financeira ou simbólica sobre a outra, criando um ambiente de dependência, culpa e sofrimento emocional. Quando a gente fala em relações de abuso, a gente está falando em várias searas aí do abuso. A gente está pensando na forma de abuso psicológico, emocional, que tem a ver com a humilhação, com o gaslighting, com o silenciamento. A gente está falando no abuso físico, que tem relação com a violência física, com a intimidação. A gente está falando no abuso sexual, que pode estar ligado à objetificação, tratar o outro como objeto, coerção. A gente está falando também de um abuso que é financeiro, muitas vezes, que impede o outro de ter uma autonomia, que controla o dinheiro, que deixa no outro uma questão relacionada à dependência econômica. E a gente também está falando numa forma de abuso social, que é a forma de isolar o outro. O que isso tem a ver, então, com a compreensão psicanalítica? A psicanálise vai dizer que muitas vezes nós nos vinculamos a relacionamentos abusivos a partir de uma repetição. É um processo nosso inconsciente, onde a pessoa tende a se vincular repetidamente a parceiros abusivos, como uma forma de reencenar experiências infantis traumáticas, na tentativa inconsciente de dominá-las. Ou seja, diante de uma situação muito difícil, muito dolorosa, em que a gente aprendeu na nossa infância, na nossa adolescência, que aquela relação abusiva era uma forma de amor. Na vida adulta, quando a gente vai se vincular às nossas parceiros, parceiras, a gente também acaba fazendo esse mesmo tipo de leitura, esse mesmo tipo de percepção daquela relação como uma relação de afeto. Freud dizia para gente, o que não é simbolizado retorna na ação. Esse é um estudo que está no livro dele, Além do Princípio do Prazer, de 1920. E se você se interessa por psicanálise, é muito importante essa leitura. Uma outra questão importantíssima da gente pensar, né, é que nada relacionado aos relacionamentos, onde as pessoas se vinculam a situações, né, relacionamentos abusivos, é um querer estar, né, é um desejo de estar. Na verdade, Lacan vai propor para a gente que o sujeito ele é estruturado pela falta. O desejo nunca se realiza plenamente. O que significa dizer que esse desejo nunca se realiza plenamente? Que ninguém deseja estar numa relação de abuso. Isso não é algo consciente. O que o sujeito deseja, na verdade, é se ver livre dessa relação de abuso, mas para se ver livre dessa relação de abuso, muitas vezes ele precisa repetir essas experiências abusivas na tentativa de resolvê-las, de resgatá-las e de vivenciá-las de uma outra forma. Em algumas relações abusivas, o sujeito busca no outro um preenchimento impossível, sustentando dinâmicas de subjugação como prova de amor, né? É uma identificação quase que com gozo, né? Como se você tivesse prazer naquela relação abusiva. Não que a pessoa sinta prazer, mas é como se ela necessitasse daquilo. Aquele relacionamento tóxico muitas vezes se torna até mesmo compulsivo. Em certos vínculos abusivos, há uma identificação tão forte com a dor e com essa posição de objeto, que é como se o sujeito ele pudesse sentir de alguma forma prazer nesse tipo de relação. O sujeito se submete ao sofrimento como um modo de se manter amado. E isso é a experimentação de um gozo mortífero, que também é um estudo trazido aí por Lacan em seus textos, né? A pessoa que sofre, muitas vezes não se separa do agressor porque este encarna a promessa inconsciente de reparação. Sylvia Blakeman vai falar um exemplo assim: um homem, por exemplo, permanece em um casamento onde é humilhado e controlado. Em análise, ele percebe que busca provar ao parceiro que é digno de amor, assim como tentou provar à mãe negligente que merecia a atenção dela. Aqui vai uma frase para a gente refletir, né?
O sujeito do inconsciente é aquele que repete, Lacan já dizia. E um exemplo clínico ilustrativo disso é pensar, por exemplo, em uma mulher que entra em sucessivos relacionamentos com homens emocionalmente indisponíveis e controladores. Apesar do sofrimento, ela sempre repete o mesmo padrão. O que isso nos diz na análise? Nos diz que, de alguma forma, emerge a lembrança de um pai, que pode ser muitas vezes severo ou ausente, a quem ela tentou agradar. E ela tenta agradar esses homens que também se mantêm de maneira indisponível, não disponíveis de nenhuma forma para os afetos. O amor, né, nesse caso, pode ser uma forma de gozo que prende o sujeito à dor. Uma jovem, por exemplo, no filme Garota Exemplar, faz a gente lembrar, né, que ela tentava sentir ali alguma forma de excitação em conflitos intensos com o parceiro, mesmo se sentindo desvalorizada. O drama era vivido como prova de amor e o sofrimento vai se misturando a essa mistura de dor e desejo, dor e desejo. O casal desse filme, por exemplo, vive uma relação marcada por manipulações, vinganças e perversões. O vínculo se sustenta num pacto sádico-masoquista, onde a dor e o poder substituem o amor. Bom, na clínica contemporânea, a gente tem muitas ferramentas para a gente trabalhar com esse tipo de sofrimento, com esse tipo de dor. E se você se interessa por esse tema, ou se você tem contato com pacientes que vivem relacionamentos abusivos e deseja supervisão para entender como atender, para mediar as relações, para conseguir fazer intervenções de maneira eficaz, clique aqui, converse comigo, converse com a nossa formação em psicanálise, para você saber como agir e como poder ter um trabalho efetivo e de qualidade nesse tipo de atendimento, por exemplo.